Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco publicou a sua terceira encíclica no último fim de semana, inspirado em São Francisco de Assis, e a propor o paradigma da fraternidade e da amizade social para os vários setores da sociedade. Um documento que vai ser o ponto de partida para a análise dos acontecimentos da semana, com a diretora de informação da Renascença, Graça Franco, que está hoje connosco. Antes, outros temas que marcam a atualidade, a começar pela Semana do Papa Francisco, que fica marcada, sem dúvida, pela publicação da encíclica Fratelli Tutti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Francisco, desde o início do pontificado, está ligado a Assis, fazendo história como o primeiro Papa a assumir esse nome. Depois da Laudato Si, Francisco regressa ao Santo de Assis para assinar a sua nova encíclica Fratelli Tutti, um gesto simbólico que marca o nascimento deste documento. Firmerò l'enciclica che la porta sull'altare Monsignor Paolo Braida, che è l'incaricato delle traduzioni e anche dei discorsi del Papa nella prima sessione. Lui sorveglia tutto e per questo ho voluto che lui stesse presente qui oggi e mi portasse l'enciclica. Anche con lui sono venuti due traduttori. Don Antonio, traduttore della lingua portoghese, ha tradotto dallo spagnolo al portoghese. E Don Cruz che in spagnolo un po' ha sorvegliato le altre traduzioni dell'originale spagnolo. Também simbolicamente, este domingo, dia de São Francisco de Assis, chegava ao público Fratelli Tutti. Todos irmãos e irmãs num mundo marcado por muitas sombras, procurando uma alternativa global baseada na fraternidade e na amizade social para superar o dogma neoliberal do mercado que o Papa responsabiliza pelo aumento de desigualdades e injustiças sociais. Ieri sono stato ad Assisi per firmare la nuova enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale. L'ho offerta a Dio sulla tomba di San Francesco, dal quale ho tratto l'ispirazione, come per la precedente Laudato Si. I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale e la pace, già indicata dai santi papi Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. No Vaticano, a encíclica foi apresentada como um roteiro na construção de uma nova ordem internacional, marcada pelo reconhecimento de uma dignidade comum, para sublinhar o papel das religiões na construção da fraternidade e na rejeição do extremismo. Per fare della fraternità uno strumento per agire nei rapporti internazionali è necessario far crescere non solo una spiritualità della fraternità, ma nello stesso tempo un'organizzazione mondiale più efficiente per aiutare a risolvere i problemi impellenti. Dios es el creador de todo y de todos, por lo que somos miembros de una familia y como tal debemos reconocernos. Este es el criterio fundamental que nos ofrece la fe para pasar de la mera tolerancia a la convivencia fraterna. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.
Energia e pobreza, um dos temas em debate no projeto Economia de Francisco, que apresentamos neste programa em cada quinta-feira. Estou aqui para vos apresentar a Village Energy and Poverty da Economia de Francisco. Nós fazemos parte do grupo Economia de Francisco. Começou o seu trabalho no ano passado, em 2019. Este ano, em 2020, vimos-nos obrigados a adaptar-nos os nossos encontros e adaptar-nos à realidade que vivemos atualmente. Nunca desistimos deste caminho, nunca desistimos dos nossos encontros e de analisar os pontos que o nosso Papa Francisco nos apresentou na Laudato Si. A nossa Village tem um lema, que é Green Deal to a Social Green New Deal. Isto espelha bem o objetivo das nossas reuniões e dos nossos encontros relativamente a este tema. O nosso maior objetivo, aquilo que nós efetivamente gostávamos e aquilo que queremos tirar destes nossos encontros, é o pensamento e refletirmos sobre como é que podemos melhorar a eficiência energética e também melhorar o acesso à energia, portanto, diminuir a pobreza energética que possa existir. Este tema não é vazio per si. De facto, é um tema muito rico que está presente nas nossas vidas todos os dias. Existe uma preocupação muito grande na melhoria das eficiências energéticas, no tipo de energias que nós usamos e nós, enquanto sociedade, estamos a olhar para isto cada vez mais. Portanto, é um tema presente e muito rico nas nossas vidas atualmente. O nosso grupo trouxe 3 questões para análise na última reunião da Economia de Francisco. A primeira questão era como podem os países em desenvolvimento conciliar a transição energética com a redução da pobreza. O segundo ponto era, será que os países em desenvolvimento conseguem ajudá-los neste processo e como? E terceira questão, o que é que cada um de nós podemos fazer para tornar real este Social Green Deal? Este tema da Energy and Poverty parte também um bocadinho de cada um de nós e as reflexões que cada um de nós tem que fazer. Este grupo, a Economia de Francisco, tem feito uma caminhada já longa, interessante e muito rica. Fazem-se encontros nacionais e fazem-se encontros internacionais. Os nacionais são 2 vezes por mês, a cada 15 dias, em que cada grupo traz os seus inputs, traz as suas reflexões a um grupo maior. Cada village traz as suas reflexões a um grupo maior. E, de facto, isso traz-nos uma riqueza bonita e um conhecimento grande, porque ouvimos as várias perspectivas de cada um sobre esses temas. Tenho a certeza que a Economia de Francisco trará frutos a curto prazo e trará, de facto, reflexões interessantes e que mudará não só as gerações mais novas, mas também que se vai contagiar pelas outras gerações. Estamos certos de que a questão da Energy and Poverty vai ser bastante refletido e teremos mudanças na nossa sociedade. À Luz do Apocalipse é o título do mais recente livro de Dom Manuel Madureira Dias, um olhar sobre o escrito de São João, que também ensina a olhar estes tempos de pandemia. É um contributo para descodificar um pouco um livro à primeira vista complexo. O bispo emérito do Algarve resolveu dar forma de livro a uma curiosidade que o acompanha. Eu tinha curiosidade quanto ao conteúdo do livro em si e pus-me a ler coisas sobre o Apocalipse. E então achei que de facto havia algumas temáticas que valia a pena ser meditadas, ser aprofundadas, ser um bocadinho mais conhecidas e talvez com uma leitura menos, eu vou dizer assim, menos bíblica e mais popular. Um biblista especializado em São João confirmou o rigor da obra e Dom José Francisco Alves sublinhou a utilidade. A obra está aí, um livro sobre o Apocalipse que chega em plena pandemia. E como a ideia fundamental do Apocalipse é que no meio das desgraças todas, Cristo ressuscitado vence e derruba todas as intempéries que existem, venham elas dos homens ou venham elas de onde vierem, entendi que podia fazer uma aproximação
entre o Apocalipse como resposta às perseguições dos imperadores romanos, que matavam cristãos à esquerda e à direita, e era preciso infundir-lhes coragem, ânimo e esperança, e as pessoas que estão hoje metidas noutros sarilhos, desculpem a expressão popular, e que também têm que ter confiança e abandonar-se nas mãos de Deus e ao mesmo tempo acreditar que a ressurreição vence a morte. Um contributo para entender o Apocalipse de São João que sai da reflexão de Dom Manuel Madureira Dias, que confessa ocupar assim os seus dias. Eu passo a minha vida a ler e a escrever, não sei fazer mais nada, também rezo um bocado. A Luz do Apocalipse é um livro editado pelo Apostolado de Oração. Acompanhe estes e outros acontecimentos no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Agora a análise de acontecimentos da semana pela diretora de Informação da Renascença, Graça Franco. Cumprimento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado, Graça, por estares connosco. De facto, a encíclica do Papa é um acontecimento incontornável. Também o assinalar do 5 de outubro com os discursos que foram preferidos, nomeadamente o do Presidente da República. E temos aqui a palavra corrupção a unir estes dois momentos. É verdade. E é visível por parte de Marcelo que ele leu a encíclica e que já a coloca de certa maneira em prática num discurso que é atípico, porque é um discurso que já é feito, digamos, numa quase pré-campanha eleitoral. Marcelo é dado como um candidato à presidência e, portanto, tinha que gerir com pinças aquilo que iria dizer e, portanto, sem deixar de dizer aquilo que quer, ele acaba por o dizer de uma forma mais burilada. Não deixa, no entanto, de dizer coisas bastante importantes, como o facto de querer prolongar a vida em liberdade, não queremos viver em ditadura, é uma das frases que marca o seu discurso, e nesse mesmo parágrafo ele acrescenta, sempre em conformidade com a ética republicana, que repudia compadrios, clientelas, corrupções. E é aqui que se nota uma consonância total com uma palavra que só aparece, curiosamente, 4 vezes na encíclica, mas, no entanto, perspassa toda a encíclica, porque nós notamos que nesta encíclica há assim uma espécie de compêndio do que disse Francisco dentro e fora das suas próprias encíclicas. Ele recorre muito às homilias. Francisco, curiosamente, é citado 100 vezes. A palavra aparece mais de 100 vezes na encíclica, porque remete muito para intervenções papais fora daquele contexto oficial das encíclicas anteriores, embora remeta também para a Laudato Si. E nesses quatro pontos da encíclica, que Marcelo considera que é um grito brutal, é assim que ele escreveu no comentário que fez à encíclica, e de uma coragem limitada, Francisco faz apelo a uma reabilitação da política. E é uma reabilitação da política que passe por não se deixar dominar, por um lado, pela economia e, sobretudo, pela tecnocracia, e, portanto, coloque o interesse comum e acima do interesse individual. E, num outro ponto, diz que os cristãos não podem deixar de ver a política e os políticos influenciados por os erros que os políticos cometeram, pelas corrupções, por todos os males que vão vendo em alguns políticos, e não podem generalizar isso como uma desculpa, no fundo, para não agir de forma concertada, de forma, digamos, solidária na mudança dessas políticas. E diz mesmo, não podemos agora cair no desânimo, porque ele acha que o desânimo mina toda a ação. Portanto, um povo que desanima e que diz, bom, já não há nada a fazer, são todos iguais, estou, claro, a fazer com palavras simples e minhas, as palavras também são simples, mas que são do Papa, e isto para evitar que as pessoas não vão ler o original. Mas é uma tradução assim livre daquilo que o Papa diz, por exemplo, no ponto 176, em que diz exatamente isto. Portanto, há estratégias que visam, de facto, enfraquecer a
política e a política tem que ser reabilitada. Mas diz num outro ponto que uma sociedade que não transmite valores acaba por ser dominada pelos contravalores, como se houvesse uma Transmite tendência... o egoísmo, a corrupção. Exatamente, como se houvesse uma tendência natural para, se não se imporem, se a sociedade não tiver a preocupação de falar dos valores corretos, a sociedade cair numa espécie de erros sistemáticos. E entre esses erros sistemáticos está também a corrupção. E, por outro lado, há um ponto que eu acho extremamente interessante na encíclica, o ponto 177, que diz que é preciso rejeitar o mau uso do poder, e isso está também muito no discurso de Marcel, ou E seja, centrar-se no bom exatamente, e no bem comum. E no bem comum, portanto, é sempre possível usar mal o poder, mas desistir de influenciar o poder, ou seja, desistir de fazer também ação política no sentido da ação na cidade, não é? Na polis, é fazer mau uso do poder que todos nós também temos. Por último, eu acho que é importante a citação que o Papa faz no ponto 239, em que diz que a sociedade do tempo dos primeiros cristãos era uma sociedade corrupta e era uma sociedade em que todas as aberrações existiam e em que Cristo vai buscar alguns daqueles que eram supostamente os mais corruptos, portanto... Os cobradores de impostos. Exatamente, os cobradores de impostos, portanto, os que eram estrangeiros, não é? Portanto, os colaboracionistas com o poder romano, e falo para provar que é possível, não é? Portanto, mudar de vida, e mudar, no caso de Mateus, para ser evangelista, portanto, muda muito, e no caso de Zaqueu, que era digamos, um pecador ainda mais público, não é? Porque era um corrupto, ou seja, esse sim roubava nos impostos, e ele converte-se com a chamada de Cristo, que quer ir comer a sua casa, e devolve o dinheiro roubado quando pode, não é? Portanto, vai àqueles que prejudicou, ele deveria saber onde é que metia dinheiro ao bolso, não é? E vai devolver, vai retificar, vai fazer essa mudança de vida. Ou seja, nós não nos podemos desculpar com isto agora, um mundo onde a corrupção é generalizada, não é? Portanto, o mundo onde Cristo vai lançar a sua mensagem era um mundo em que a corrupção também era generalizada. E mesmo numa encíclica que é sobre a fraternidade universal, e portanto o ponto essencial é a fraternidade, a corrupção está subjacente como uma das coisas que mais mina essa fraternidade, e portanto que desvia para um grupo de privilegiados aquilo que deveria ser a riqueza de todos. Temos já, enfim, várias análises feitas a este documento, onde, enfim, emerge uma ideia de que o Papa deixa aqui o seu testamento, seja um testamento social, espiritual, também político. Há aqui uma proposta do Papa muito direta para o exercício nobre da política. E eu acho que o Papa, desde o princípio do seu pontificado, tem muitos sinais que, nunca deixando de ser profundamente espirituais, portanto, profundamente religiosos, como costumamos dizer, são sinais de abrangência. Primeiro, nunca fala só para os convertidos. E nesta encíclica, que é muito inspirada naquela declaração feita com o imã islâmico nos Emirados, assinada nos Emirados, uma encíclica, não, uma também declaração. Sobre o tema da fraternidade Exatamente. universal. E pró-paz, no fundo, pró-paz. Nunca deixa de falar para os crentes, para os não crentes, para os homens de boa vontade, e também muito para os agentes políticos, ou seja, esta é a mais óbvia, não é? É mesmo para os líderes mundiais e para a ação dos cristãos na res pública, não é? Portanto, na vida pública. Desse ponto de vista, está muito inspirada naquilo que nós podemos fazer na prática, ou seja, em muitos pontos da encíclica é condenado o discurso
que se resume ao discurso. E, curiosamente, em relação, por exemplo, ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que é um católico público e que assume a sua catolicidade, houve críticas que disseram, bom, mas isto diz muita coisa que é muito bonita, não é? Portanto, muito contra a corrupção, etc, etc, mas depois não os vimos a fazer nada. Falam, não é? Nós vimos a fazer nada. E nesta semana, em que nós também assistimos a polémicas que têm a ver com os órgãos que controlam a governança, controlam o governo, há ou não aqui assim um núcleo de fundos comunitários que vem gerar mais corrupção, ou que pode gerar muito dinheiro, pode sempre gerar corrupção, não é? Sem dinheiro não há corrupção. Sim. Quando aparece muito, há uma lei que está no Parlamento a gerar muita polémica, que facilita a atribuição dos fundos e que tem a sua lógica, que é exatamente essa de facilitar a execução de fundos que têm que ser executados muito rapidamente. Há esse problema político, não é? E aqui surge também que ação é que nós temos, não é? O que é que fazemos na prática para contrariar esta complacência com a corrupção que existia no princípio da vida dos cristãos e continua a existir. Nós todos assim de braços cruzados, bom, isso não há nada a fazer e tal. Mas que é preciso ser consequente, de facto. E que é preciso ser consequente, que é, aliás, o grande grito de Francisco é: sejam consequentes, deem testemunho. Fica essa afirmação e esse desafio também para todos nós, porque afinal a encíclica é para todos. Por nós, exatamente. Graça, obrigado por teres analisado aqui connosco esta encíclica do Papa Francisco, Todos os Irmãos. Mais logo siga a nossa edição na rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.